história desse carro começou meio por acidente. Eu estava para comprar um Passat TS de um amigo e ele acabou vendendo para um vizinho dele. E eu já conheci o Pointer, que era do amigo meu, do Luigi. Isso aconteceu, né, em 1998. São 21 anos, né, que eu tenho esse carro, desde 6 de fevereiro de 98. E aí começou toda a história, né? Teve vários estágios de preparação, 3 tipos de motor diferentes, sempre aspirado, na minha mão, né? Sempre foi aspirado. Teve um motor 1850, depois teve um 1950, aí teve um outro 1950, que é esse que está aqui, que já é a terceira e última etapa. E foi mais ou menos por aí. Foi o envolvimento de muita gente, muito amigo, principalmente meu amigo Narciso, que foi o cara que fez tudo de pintura, de detalhe, de tudo que o carro é visualmente. Eu devo ao Narciso, né, que é o irmãozão meu aí de Curitiba. E a parte mecânica também começou com o Fábio Ditzel, que faleceu infelizmente, né? Depois quem remontou a última etapa foi o Herbert, lá o Pro Miller de Curitiba também, com a ajuda de outro amigo meu que é conhecido, o Marcelo da Grid. Então teve muita gente, né, todas as etapas assim, que participou de alguma parte do carro, alguma parte do desenvolvimento, justamente na época que não existia nada, né? Tudo a gente tinha que fazer meio na raça, né? E aconteceu isso, né? Tá aí 21 anos já, ainda dá pra fazer um barulho de vez em quando. Claro que não é já um foguetão como a gente vê os carros de hoje, com um monte de potência e tal, mas ainda é divertido, é um brinquedão. Em 73, a Volkswagen lançou seu grande divisor de águas, um carro que representava o completo antagonismo, não só em relação ao Fusca, mas em relação a tudo que ela fazia na linha de produção. Era um carro com design de Giorgetto Giugiaro, linhas retilíneas, um teto de caimento estilo fastback, tração dianteira, motor 4 cilindros em linha, arrefecido a água. Esse era o Passat, nascido em 73 na Alemanha, que aproveitou a plataforma B1 no caso, do Audi 80, lançado um ano antes, para justamente marcar essa revolução de estilo e de concepção da Volkswagen em todo o mundo. Tanto que, um ano depois, o Passat chegou no Brasil, em 74, e um carro que, com essas linhas mais arrojadas, praticamente implorava uma versão esportiva, que foi o que aconteceu 2 anos depois, em 76, com o famoso Passat TS, né, com aquela dianteira com os 4 faróis redondos, motor de 80 cavalos, 1.6, carburação de corpo duplo Solex, carro que todo mundo conhece bem, está no coração dos entusiastas. Mas o melhor ainda estava por vir, aconteceu no antepenúltimo ano de vida do Passat no Brasil. O famoso GTS Pointer, equipado com motor AP 1800, mais o comando 49G tão famoso no Gol GT. Aliás, a melhor forma de você entender qual que era a proposta do GTS Pointer nessa última evolução era justamente um carro situado entre o esportivo Gol GT e, é lógico, o luxuoso Santana, que aliás era um Passat de segunda geração. Só que foi justamente essa situação que acabou culminando no fim do próprio Passat, porque, como a gente falou, o Santana já era um carro que representava o próprio Passat de segunda geração, e o Gol GT ele ficou mais refinado, se transformou no Gol GTS, e no carro que se aproximava perigosamente do próprio GTS Pointer em termos de proposta. E aí, com isso, em 88, infelizmente, Passat acabou chegando ao fim. O que a gente tem aqui hoje no Flatout Midnight é um Passat GTS Pointer do primeiro ano dessa fase mais brava, um carro de 86, portanto equipado com o comando 49G, mas risca essa informação porque esse comando já foi embora faz tempo, né, Gus? Isso aí, beleza, mestre? Tudo bem, cara? Cara, vou aproveitar que esse capô tá aberto aqui para falar desse projeto que na verdade é um carro que vocês já conhecem lá no Flatout, dos Project Cars da Flatout, já em todos os detalhes, mas aqui a gente tem tanta coisa e é um projeto que é referência para muita gente há muito tempo, né? Fico até lisonjeado. Mas você sabe muito bem disso, cara. Legal. 21 anos com esse carro. 21 anos, completou esse mês, né? Nessa semana, 21 anos que tá comigo. Desde 98, um monte de altos e baixos, como todo Project Cars, projeto, né? Mas estamos aí, mais alegria do que tristeza, né? Sim. Pelo menos essa parte tá tranquila. Sem dúvida. Cara, dá pra ver aqui, obviamente tá gritando na nossa cara aqui o par de Weber 40.
Vamos começar a história por aqui, né? Aí a gente vai passando pro resto aqui. Beleza. O que a gente tem nessa configuração atual? Que já tem há quanto tempo essa configuração no motor? Esse motor foi refeito em 2008, mais ou menos. Tá. Eu refiz esse motor em 2006, junto com a pintura do carro, quando eu fiz o último estágio de vida do carro, que é esse atual. Foi em 2006 que esse carro voltou ativo. Ficou 2 anos e pouco desmontado. Sim. E eu refiz ele com essa configuração 1950 cilindradas, né? Com pistão GM e tal. Tá, aumentou o diâmetro. Aumentou o diâmetro e tinha um comando. Eu usei muito tempo um Engel 288, que era um clássico também dos comandos, e resolvi, quando eu fiz esse carro, partir para um 320 graus. Tá. Que era uma estupidez em forma de comando. Pé da barca, sim. Exige um monte de trabalho, não é simplesmente chegar e colocar. O comando simplesmente não vira dentro do cabeçote. Nossa. Você tem que fazer retrabalho em lateral do cabeçote. Isso é um comando bicudo. Isso é um comando brabo mesmo, né? Só que aí era brabo demais, né? Tá. Então exigiu outras mudanças. Esse motor também acabou quebrando por uma besteira, uma quebra de uma trava de pino de pistão. Tá. E daí eu refiz esse motor que tá aqui. Isso foi em 2008, por aí. Tá. Aí ele tava muito pique, né? Tava muito lá pra cima na rotação. E aí você fez uma configuração um pouco mais de rua, né? Eu fiz o 1950 também, só que eu optei por usar gasolina, porque eu deixei de usar esse carro frequentemente, como foi a vida dele até 2004, e passei a usar a gasolina Podium e agora outras de alta octanagem, né? Então eu baixei um pouco o comando também, eu botei um 306, ainda é alto. Isso que eu ia falar, não é pra santo, não é um comando baixo, né? Mas comparado a um 320, né? Já é um comando bem mais manso. Tá. E já que a gente tá falando de comando, trabalho de cabeçote tem bastante coisa aqui. O cabeçote é bem grande, é um cabeçote feito. Esse cabeçote foi feito em 99, 1999, pelo falecido Fábio Ditzel, grande amigo que eu tinha em Curitiba, que foi um dos caras que a gente mais inventou coisa no carro, relação de câmbio, muita coisa que tem aqui foi baseado nesse trabalho, foi esse laboratório com ele. E por incrível que pareça, eu tive 3 partes de baixo já de motor e o cabeçote é o mesmo, desde 99. Tá. Usa válvula 4135, mola de válvula Sachs, né, mais todo o retrabalho, né, de sede de válvula principalmente, que é o gargalo dos cabeçotes Volkswagen, né, do 8 válvulas. E tem, aliás, é relativamente comprido até, né, essa parte de emissão, então ele tem um torque aí, né? Exatamente. Até onde dá, na verdade. Né? Até onde cabia. Teve que trabalhar a lataria, inclusive, porque pegava o carburador. Fez uma massagenzinha. Teve que fazer um carinho aí, né? E essa admissão é feita pela Grid, né, em Curitiba, do meu amigo também, Marcelo Sprenger. Também ele que fabrica os comandos, o comando também é dele, tanto 320 como 306 são do Marcelo. E aí a gente já falou de cabeçote, aí pistão você teve, nessa mudança para gasolina, você diminuiu a taxa, você trocou por um pistão menos cabeçudo. Cavado, assim. né? Então, Cavado, ao invés de usar o reto e ir lá no topo do bloco, ele tem a cava e teve mais um trabalho de rebaixo. Tá. E aí foi feito o revestimento em cerâmica, né? Também. O virabrequim foi aliviado, né? Eu tirei mais ou menos 1 quilo do virabrequim, 2 quilos no volante, mais um pouco na embreagem, mais um pouco nas polias. Foi feita uma dieta braba. Mas isso que é legal desse conceito de motor aspirado, que é a arte de você trabalhar no detalhe, né? Exatamente. Então, você tem que fabricar os cavalos, né? Não tem jeito, não tem que achar os pôneis Você tem que achar, exatamente. Então... Aí o escape também, tem uma história, esse escape eu tirei de um protótipo em Curitiba, um protótipo que estava aposentado. Desses de endurance, assim? De endurance, era um Audi antigo, fechado, dos primeiros protótipos. Motor dianteiro. Motor dianteiro, e o escape passava dentro do carro, até saía no meio da porta. Tá. E eu consegui comprar o coletor, que era um desenho diferente de todos os coletores que eu já tinha visto. Só que estava velho, já o escape acabou rachando. E aí um outro amigo meu também em Curitiba, a gente fez uma cópia.
Então agora eu tenho um modelo novo e já vendi para 3, 4 amigos também que precisavam. Caramba. Então a gente está ajudando mais gente aí a manter os aspirados vivos, né? Esse motor aqui você nunca feriu, né, dinamômetro? Não, nunca. Você tem uma ideia de mais ou menos quanto que tá, por referência até de comando, cabeçote? Tem o suficiente. É um Rolls Royce agora. Tem o suficiente para dar trabalho. Muito bom, aliás, deu muito trabalho para muita gente. Tem muito dinamômetro otimista, né? Então eu não me ligo muito nessa coisa de número e tal. Justíssimo. Incomoda a turma na rua até hoje. A gente tem aqui um radiadorzinho, né, de óleo. Radiador de óleo, exatamente. O radiador de água também foi feito em Curitiba pelos os irmãos Leonello lá, meus amigos também. Teve ajuda de muitos amigos aqui. Muito tempo de história, né? Muito tempo. Vai juntando os amigos, o projeto vira isso. E muito desenvolvimento, porque não existia nada pronto, né? Sim. Eu brinco que na época que a gente fez esse carro, o sapinho que faz câmbio era um girino, né? Tipo, o cara... Então, o cara não existia, você não tinha opção. Não, pensa, esse carro tinha pouco mais de 10 anos de uso. Sim, em 98, nós estamos falando, comecei a montar esse carro em 98. Era como se fosse um carro 2006, por aí, hoje apresentado. Por aí. Na Só época. que hoje você vai você tem empresas especializadas. Sim, hoje é o nível de profissionalismo. Profissionalismo. Você quer fazer uma suspensão? Você tem. Você quer fazer um câmbio? Você tem. Você quer fazer um recurso? Você tem. Na época você não tinha. Aliás, falando de soluções, agora que a gente passou pela parte mecânica, tem muita coisa aqui na parte estética também, né? No cofre. Tem a customização, aliás, você está falando até dos carburadores, né? Com esse acabamento. Fala um pouco pra gente no geral o que a gente tem aqui. Quando eu refiz o carro, eu tinha algumas ideias pro motor, né? Para a configuração visual do motor. Eu queria seguir mais ou menos a ideia do carro, né? O carro preto, com os detalhes, com o friso vermelho, com os filetes prata na lateral, que é o original do carro. Reproduzir esse conceito. Eu queria reproduzir aqui dentro. E eu vendi a ideia pro meu grande amigo, que eu digo que eu sou o pai do carro, ele é o tio, né? Que é o Narciso, que você conheceu em Curitiba. Que ele fez tudo que o carro é hoje é graças a ele, né? Então, essa parte do motor foi uma coisa assim que até teve coisas que eu não pensava em fazer e ele sugeriu, por exemplo, tirar uma bateria do cofre. Isso foi uma coisa que a gente fez em 2006 e foi chocante na época. Pô, ninguém fazia isso. Pô, vamos esconder os fios, vamos dar um trabalho, vamos cuidar desse parafuso, vamos fazer. Isso era uma coisa que não existia na época. Esse projeto é atual em muitos sentidos, mas na verdade ele é de vanguarda, né? Sim. Ele já é assim há muito tempo. Foi meio precursor, né? Sim. A parte das peças de fibra de carbono, muita gente, gerou muita discussão. Exato. É adesivo, não é adesivo? Não pode ser carbono. É carbono de verdade. Então, e hoje já é chocante, você imagina em 2006. Sim. Né? Então, por isso que eu digo, você sabe, esse carro era uma referência para muita gente. Foi legal, isso foto foi legal. Já teve, enfim, foi capa de revista, inclusive, né? Sim, 2 revistas, né? Saiu um site na Lituânia, uma matéria sobre Passat, não sei de onde os caras acharam. Saiu em vídeo nos Estados Unidos, a imagem roda por tudo aí, né? Eu não faria nem um décimo disso aqui sozinho. Então, se não fosse pelo empenho de todos eles, nunca chegaria nisso. E tem detalhes que são sutis, né? Como você estava falando, por exemplo, da tampa de válvula. Isso. Né? No primeiro olhar, realmente não grita, né? Por exemplo, quando eu pus a bateria para o porta-malas, a gente puxou o cabeamento por dentro do carro com uma chave geral. Todos os carros eu gosto de pôr uma chave geral por segurança, né? Sim. E usamos aqui na frente uma tomada elétrica que é original de Fiat. Então, é um distribuidor de energia que sai original nos Fiat. Então, eu brinco que o carro é um híbrido, né? Ele tem peça de tudo quanto é carro, que você imaginar. Sim. A gente tirou coisas boas de cada carro. Aliás, antes da gente fechar o capô aqui, a gente esqueceu de falar do câmbio, né? O câmbio é outra salada. Qual que é a história? Bastante coisa, né? Conta pra gente essa história. O câmbio na época, como eu falei, não existia uma opção de você, eu preciso fazer um câmbio com uma relação assim. Ou você tinha um câmbio de competição no nível altíssimo, que era inviável pra gente que era moleque também, tudo duro. Não tinha opção. E daí o pessoal começou a usar diferencial de Gol 1000, usava isso. Eu cheguei a usar diferencial de Gol 1000, a caixa quebrou inteira, até a carcaça. Eu tive 6 quebras de câmbio durante o desenvolvimento do carro, né? E uma das últimas coisas que a gente fez na época do Fábio Ditzel foi usar as engrenagens de terceira, quarta e quinta do Gol 1000 16 válvulas. Porque o Gol 1000 tinha acabado de lançar o 16 válvulas e a caixa era mais curta que do Gol 1000 normal.
das coisas que mais impressionam e que mais chamam atenção no primeiro olhar é o quanto esse carro é alinhado. Acho que eu nunca vi um GTS tão alinhado. Você pode olhar, procurar o que você quiser na grade, alinhamento de painéis. O Narciso fez um trabalho. O Narciso, eu brinco que ele é meio psicopata até com essas coisas, né? Porque às vezes eu falo, mas cara, já tá bom. Não, tem uma diferençazinha de 2 milímetros e tal. Mas o carro é o que é por causa desse nível de exigência dele mesmo, né? É um carro que arrancou elogios de ninguém menos que o presidente da Volkswagen, né? Pablo Exatamente. E do Pavone, né? José Carlos Pavone, que hoje é diretor de design da Volkswagen. Essa parte foi legal porque ele ficou, acho que uns 5 minutos analisando exatamente os vincos do carro, as frestas do carro. Porque é onde mata, não tem. A gente ficava cuidando de longe, ele vinha, passava o dedo assim, sabe? Tipo, pra ver como é que tava os alinhamentos. Degrau. Exatamente. Então foi legal isso, porque analisou bem, olhou bem. O carro realmente é bem alinhado. Você começou a parte de suspensão. Sim. Vamos lá, o que a gente tem aí? Tem bastante coisinha aí. Bastante também, coisa. né? A suspensão, como eu te falei, a gente desenvolveu com o que tinha de recurso na época, né? Tá. Então as molas são de Quantum na frente, com ar-condicionado, que eram as mais duras da época. O amortecedor é de Santana, que tem a haste mais grossa. A presença do ar já tem uma carga diferente. Já muda a carga. Entendi. Então, hoje eu não sei se ainda é assim, na época era. Né? Que loucura. Então a gente usou essa mola, usou o amortecedor do Santana também, que tem a haste mais grossa. Então você ia ter menos até movimentação e tal. Foi encurtado, foi recalibrado. As balanças de suspensão são do Gol Bola, que elas eram diferentes do Passat em termos de espessura, até de material. Os pivôs são de Gol com ar-condicionado, Gol 94 por aí, com ar-condicionado, que tem mais caster. Então aí as buchas foram feitas, as buchas de alumínio. Na época ninguém fazia isso, a gente tive que mandar fazer. As buchas do agregado são de alumínio e as buchas de bandeja são do GTI 16 válvulas, que também são diferentes. Ela é um sanduíche de metal por fora, né? A borracha está só no meio. Então aumentou a rigidez, mas não ficou um carro absurdamente ruim de andar. É lógico que a gente tem a moldura dos quadros aí, que são essas 1552 aí nessas rodas. Essa deu um trabalhinho para trazer na época, porque eles fabricavam muito poucas, né, dessas rodas. Eles faziam, por exemplo, 10 jogos. Depois dali 3 anos faziam mais 10 jogos. Era muito pouco, assim. Então, na época ainda podia importar roda, hoje já não pode. Necessita em metro, igual pneu, né? Então, e aí os freios também, o freio dianteiro é do Santana, era o maior que tinha na época. 256 milímetros, né? E o freio traseiro é de Golf MK3, né, Mark III. Sim. E a gente trocou esse freio em 99 e usar os recursos que tinha, né? O freio dá certo. O Golf era novo, era recente. Sim. Mas esse freio dá certo. Compra um kit, coloca e faz. Lançou o carro, opa, vem pra cá, vamos ver o que tem de componente. Foi meio por aí mesmo. Vamos ver o que o carro tem na parte de interior, tem uns detalhes bem interessantes, mas antes a gente tem isso aqui que é bem conhecido aí na cena de Curitiba, né? Conta pra gente um pouco essa história dessas marcações. Curitiba, no México. Isso acontecia. Isso acontecia nas ruas da Rússia na época, né? Tinha alguns encontros noturnos aí na Rússia, então o pessoal, por ideia de um amigo, né, de Curitiba, falou: pô, na época até aconteceu uma história assim. Teve uma época que eu fiquei meio sozinho na rua. Na época da invasão dos importados, todo mundo abandonou os golzinhos, né? Ninguém queria andar de golzinho, de Passat, queria andar de Audi, tudo. As naves, chegar de Eclipse, vermelhão e tal. O cara queria chegar chegando, né? E eu fui um dos últimos moicanos aí, né? Manter um carro antigo, preparado e tal, andando na rua. E sempre acontecia de cruzar, né, alguém assim, né? E a gente sempre bota a medir a febre, né? E aí um amigo me falou: pô, você já fez uma limpa aí na cidade, aí faz aquelas marquinhas dos abatidos, né? Tipo de aviação. Tipo de aviação. E aí foi meio de gozação, na época era tudo louco, né? E vamos fazer. Aí fiz e acabou virando meio marca registrada do carro, vamos dizer, né? Sim, ele é reconhecido por isso. Né? Muita gente fala: o Passat, qual aquele das marquinhas? Então é esse aí. Só que isso aí gerou muito problema também na época, né? Porque teve muita gente que não gostou da ideia, né? Não entendeu como uma brincadeira, se sentiu meio ofendido. Eu virei o babaca da história, entendeu? Pô, cara babaca e tal, tá se achando com esse negócio. E aí depois que eu entrei para essa última fase do carro, da pintura, do outro motor, eu resolvi tirar todos os adesivos, deixar o carro sem nada, deixar ele meio limpo. Mas pressão de todos os amigos: não, as marquinhas tem que ficar. Isso aqui é a marca registrada do carro. Já ficou, né, cara? Mostra pra gente aí. Fica à vontade. O interior, praticamente, na verdade, estoque, né? Mas tem uns detalhinhos que... o interior é bem original. Sim. Os bancos são originais, nunca foi restaurado nem nada. Ele foi só lavado, né? Depois dessa última etapa. Sim. Mas eu trouxe alguns detalhes: manopla de câmbio, os comandos de retrovisor, né? As manivelas de vidro, os
pinos de porta, tudo são detalhes de alumínio. Eu trouxe alguns da Inglaterra, outros da Alemanha. Então são detalhes assim, não são originais da Volkswagen, mas são de linhas assim de acessórios para Volkswagen, né? Entendi. Então a manopla e os comandos são Volkswagen Motorsport, os outros eles botam Wolfsburg Edition, né? Tá, entendi. É interessante, até meio perfurado aqui, né? Dá um charmezinho de um alívio de peso, época, né? Então depois disso, essa última fase, agora o carro já é mais para passear, já não é mais, já foi, né, a fase Sim, dele. O passado dele agora virou um bom moço, um pai de família. Exatamente, vai na missa, domingo, aquela coisa toda. Comando 306, né? Exatamente. Eu não sei se você tá querendo enrolar a gente, eu acho. Mas ele é mansinho, cara, é mansinho. Hoje ele tá manso. Hoje pro padrão, aliás, atual de carro, hoje o pessoal tá exagerando muito. Né? Isso aqui já não tem mais como competir, claro, os caras montam um turbo hoje, tira uma miséria de potência, tira um monte de potência, e o problema é que bota no chão, né? Antigamente você ainda tinha, eu conseguia medir uma febre com os turbos da época até na rua, por causa disso, o cara às vezes não tinha tração, o cara sofria, ou tinha um tempo tinha um lag grande, tinha alguma coisa, pô, você ia lá e cravava os caras, né? Sim. E os caras iam meio tristes pra casa, só que hoje já não dá mais, né? Então não adianta, eu vou ficar esmerilhando um carro desse, você não encontra já é um carro de coleção. Exatamente. É um carro que já viveu sua história. Aqui não é um carro de corrida histórico, né? Sim. O carro viveu ali a competição na época e de vez em quando faz umas participações, mas agora é... Exatamente. Caras, é isso aí. Foi uma grande felicidade a gente conseguir fazer o Midnight com esse carro. Demorou um pouco, mas foi legal. Se você quiser saber mais detalhes, os pormenores de toda essa história e todos os detalhes técnicos, o Gus contou no Project Cars número 200. Procura lá no Flatout, joga lá na ferramenta de busca. Pode jogar até o nome do carro, mas se você jogar ali Project Cars 200 você vai achar também. Eu vou botar o link de qualquer forma nos comentários, vale muito a pena vocês verem aí os detalhes, as minúcias, que é um carro muito legal. Até noivado foi pro pau por causa do carro. Então tem muita história, tem muita treta no meio aí, cara. Boa, isso aí, mestre. Valeu, meu irmão. Valeu, obrigadaço, cara. Mais. Sucesso sempre aí.